Já voltamos, foi bem rapidinho. A gente vai tentar agora falar um pouco sobre o reino, mas deixando claro que caso a gente não consiga concluir, semana que vem o pastor Betinho está convidado a voltar, o pastor Celinho, se quiser voltar, está convidado a voltar para concluir, porque para falar na questão do reino é um pouco mais demorado, tá? Um bloco só não vai resolver isso. Então, pastor Betinho, fica à vontade no que o senhor conseguir falar. O que o senhor não conseguir, fica tranquilo que a gente vai ter outra oportunidade para concluir. Amém. Vamos lá, queridos, eu quero falar a respeito agora do reino de Cristo. É uma verdade que poucos conhecem. Apocalipse, o livro da revelação, diz assim, Apocalipse 20, a partir do versículo 4. E vi tronos, e se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Entenda, aqui está falando do milênio, o período onde Jesus virá, e aonde todos os salvos de todas as épocas participarão dessa primeira ressurreição. A primeira ressurreição é somente para os que creram em Cristo Jesus e são salvos, mas não são todos que irão reinar nesse período milenar. Os que irão reinar, somente aqueles que tiveram boas obras. Nós acabamos de ler, aqueles que por causa do testemunho de Jesus, muitas vezes foram mortos, perseguidos, porque a palavra diz em Mateus 5, que bem-aventurados sois, quando forem perseguidos pelo meu nome, quando maldizerem as suas vidas a respeito do meu nome. Nós somos bem-aventurados os pobres de espírito, né? As cartas em Apocalipse, as 7 cartas, fala a respeito do vencedor. Somente o vencedor em Cristo Jesus irá reinar. Esse período do reino, eu quero ler agora Apocalipse 11, que esse período milenar, é um período muito importante, porque é o período onde o Senhor Jesus manifestará com justiça. Olha o que diz: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha o que diz o versículo 18: iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Esse tempo está falando do período milenar que se instalará na terra. Ou seja, nós que somos de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo, nós já fazemos parte do reino de Cristo, mas a manifestação do reino de Cristo é diferente da realidade e da aparência do reino de Cristo. Ainda o reino de Cristo não foi manifesto na terra, ele será manifesto na terra. Jesus mesmo disse: o mundo jaz no maligno. Vocês não são do mundo, não tem como eu tirá-los do mundo, mas vocês não pertencem ao mundo. Vocês precisam viver de maneira santa, separada, ou seja, dos valores do mundo, do que o mundo prega e do pecado, nós devemos viver de maneira separada. Como eu li em 2 Coríntios 5,10, o tribunal de Cristo se instalará para o Senhor Jesus julgar-nos com justiça. Meu irmão, para e pensa, o ladrão da cruz, Jesus virou para ele e ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus olha para ele: a questão do reino eu não posso, mas hoje mesmo estará comigo no paraíso. Para e pensa, Jesus estava sendo julgado e crucificado de maneira errada, injustamente, mas aquele ladrão, a Bíblia declara que era ladrão, ou seja,
um ladrão não é bom, um ladrão sendo crucificado para mim não é bom, mas naquele momento ele creu em Jesus, e Jesus disse que ele foi salvo, mas ele não teve obras que acompanharam. Agora pare e pensa, você que está vivendo aí há 10, 5, 20 anos com Cristo, sendo fiel, você receber a mesma herança que aquele ladrão da cruz, isso seria injusto da parte de Deus. Por isso que o período milenar e o período de Cristo é o tempo onde a justiça se estabelecerá, onde o Senhor vai julgar e onde Ele vai dar recompensa, e cada um de nós receberemos segundo as nossas obras. Olha o que diz em Apocalipse 2:23. Eu quero aproveitar, desculpe que eu falo muito, mas é que o tempo é curto, mas nós voltaremos aqui a próxima semana para explanar mais a respeito desse assunto. Olha o que diz Apocalipse 2, versículo 23. Diz assim: e destruirei com morte a seus filhos, e a todas as igrejas saberão que aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Essa é a quarta carta à igreja de Tiatira. Irmão, não tem como ser igreja sem ser salvo. Jesus está falando à igreja, ou seja, se dará a cada um de nós segundo as nossas obras, então nós temos que afirmar que a salvação é pelas obras. E aí nós temos textos que dizem que a salvação não é pelas obras, ou seja, a doutrina se contradiz, mas a Bíblia não se contradiz. Esse texto está falando a respeito do tribunal de Cristo, está falando a respeito do período milenar sobre a terra. Não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Pode não colher aqui agora as consequências, mas vai colher no período milenar. A Bíblia diz assim, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós, é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia do fim. Irmão, se você está passando luta e tribulação, é porque Deus quer formar o caráter dele em você. A Bíblia diz que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho, ou seja, à medida que nós deixamos Deus moldar o caráter dele em nós, e nós somos transformados na alma, o reino está próximo, o reino está entrando em nós, nós vamos ser recompensados. É um erro dizer que aquele que vem para Cristo receberá uma coroa. A coroa depende das nossas obras, a coroa depende da nossa vida cristã com Ele, a coroa depende de nós renunciarmos o nosso eu e o nosso ego. Olha o que diz em Mateus 16:25, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Ou seja, a palavra vida no grego quer dizer psique. Para nós em português é vida, mas psique está falando da vida da alma. Existem 3 tipos de vida: a vida no espírito, a vida na alma e a vida no corpo. Vida no espírito, do grego zoe, vida da alma, psique, e a vida do corpo, que é a bios, a biologia, o estudo da vida do corpo. Então nós precisamos entender que quando o texto diz que nós podemos perder a nossa vida, Jesus está falando que a alma, a transformação da alma e a salvação da alma está ligada ao reino milenar. Então nós podemos não ser salvos para reinar com Cristo, e isso Jesus, como é justo, vai nos disciplinar. As parábolas nos deixam muito claro. A parábola do servo, existiam 3 tipos de servo: um que recebeu 5 talentos, outro que recebeu 2 talentos e um que recebeu apenas 1 talento. A parábola é muito clara. Servos está falando do mesmo aspecto, da mesma pessoa, são todos crentes, ou seja, todos receberam o mesmo talento. O que tinha 5, multiplicou outros 5. O que tinha 2, multiplicou outros 2. E o que tinha 1, não perdeu o talento. Ele continuou, mas ele não produziu o talento. Ou seja, o Senhor voltou, prestou conta com os servos, e o que tinha 1 e não fez nada, tirou daquele e deu ao que tinha 5, ao que tinha mais. Ou seja, Jesus não tirou a salvação dele. Por quê? Porque ele permaneceu com o seu talento. A Bíblia não fala que ele fez obras ruins, a Bíblia não fala que ele teve uma má conduta, que ele foi imoral. A Bíblia fala simplesmente que ele não multiplicou o talento. Ele continuou com o talento, mas ele não multiplicou o talento. Ou seja, ele não produziu obras.
ele não trabalhou para Cristo, ele não serviu, ele não pregou o Evangelho, ele não cumpriu o ID, pregar o Evangelho a toda criatura, ele não fez obras, ele não deu testemunho de Jesus. Jesus veio, tirou o seu talento, ou seja, o que é o talento? É a recompensa, ele tirou a recompensa do reino e deu ao que fez mais. Ao que tem mais, mais lhe será dado, ao que tem e não fez, até o que tem lhe será tirado e será dado ao que tem mais. Entenda, a parábola está falando para crentes. Nós lemos muitos textos que evidenciam: a salvação não se perde, a salvação é um ato da bondade, do amor de Cristo, um ato perfeito. Salvação, vida eterna. Reino de Cristo é um outro tempo, é um período de 1000 anos, aonde os crentes fiéis receberão recompensa, e os crentes, ainda que na posição de vencedores, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por não ter feito obras segundo a vontade de Deus, e não ter andado segundo a palavra, nós vamos ser disciplinados, porque o nosso Deus é justo, meu irmão, pare e pensa, seria justo da parte de Deus, você receber a mesma recompensa que o apóstolo Paulo vai receber? Seria justo? O apóstolo Paulo, que abriu mão de tudo para servir a Cristo, que sofreu açoites, que sofreu naufrágio, que abriu mão de tudo por amor a Cristo, amor ao Evangelho, receber a mesma recompensa que nós, que eu e você, que um dia de chuva nós não queremos ir mais à igreja. Então entenda, eu quero deixar claro para vocês nessa noite, e encerro a minha palavra, que o amor de Cristo tem que te fazer a querer viver por Ele, tem que te fazer a ser um cristão genuíno, porque se assim não for, você será disciplinado, mas salvação você não se perde. Ninguém por medo vai ter um relacionamento genuíno com o Pai. O nosso Pai quer que tenhamos um relacionamento com Ele como um filho. Você já viu um filho se relacionar com o pai por medo? De maneira nenhuma. Então não seja assim, mas você precisa viver de maneira digna da vocação que você foi chamado, que é cristão. Deus abençoe a sua vida. Amém, pastor, muito obrigado. Infelizmente, o nosso programa, acabou o tempo do nosso programa, infelizmente, mas o pastor vai voltar aqui sexta-feira que vem para a gente concluir esse assunto, porque eu tenho muitas dúvidas ainda. Eu quero saber aonde vai ser esse reino, se esse reino vai ser na terra mesmo, se esse reino é no céu, aonde que é as ruas de ouro, eu quero saber de tudo isso. Então o pastor vai voltar aqui na próxima sexta-feira para a gente poder concluir esse assunto. E não esquece, você tem um encontro marcado comigo na NPTV, toda sexta-feira, a partir das 17 horas, ok? A partir das 19 horas, me perdoe, é que às 7 eu acabei me confundindo. A partir das 9 horas na NPTV. É bem facinho, você entra www.nptv.web.com. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu acertei. .web.com, é que eu acabo falando BR no final. Não esquece. Toda sexta-feira, a partir das 19 horas. Eu quero agradecer a presença dos pastores, dizer que sexta-feira que vem a gente vai estar de volta e cada pastor quiser se despedir, fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, a NPTV, ao Luiz Fernando que nos chamou, e Deus abençoe a sua vida e até a próxima sexta. Também quero agradecer o convite aí a todos vocês, a você que está nos ouvindo aí. Não estamos aqui para criar polêmicas, mas para aprender junto. Deus abençoe sua vida. Amém, graça e paz e até a próxima sexta-feira.